Pessoal, como eu sou evangélico há 37 anos e tem 37 anos que eu não bebo bebida alcoólica, mas pelo voto Minerva do Supremo Tribunal Federal, do Toffoli, eu vou brindar com limonada ao voto Minerva do Toffoli, porque o Superior Tribunal de Justiça cumpriu a lei. Limonada, tá? Quando eu digo voto Minerva, o voto Minerva é aquele voto de desempate que cria uma determinada situação e depende de alguém para desempatar. Quando há um tribunal ou há uma comissão, uma diretoria, algo em questão, e quando sempre os pares, a gente chama de pares, na justiça ou em qualquer lugar, pares significa iguais, sempre em número ímpar. Todo tribunal, toda diretoria, tudo aquilo que vai decidir alguma coisa tem que ser número ímpar, para que não haja empate. Quando há empate, está empatado, o último a votar é o voto Minerva. O último é o voto Minerva. Então, isso já aconteceu na criação do Estado de Israel, em 1948. E sabe quem é que votou o voto Minerva? Para que o Estado de Israel fosse novamente reconstruído e aquela nação escolhida por Deus, que estava na diáspora, espalhada pelo mundo, sem ter uma pátria, era um povo despatriado. Como muitos que há no mundo, os bárbaros e rifenhos, os ciganos e outros mais. Os curdos, lá da Iraque, foram torturados pelo Saddam Hussein, e os judeus, que na diáspora foram torturados por Hitler. Porque eles produziam, eles incomodavam o sistema. Como lá no Egito, incomodava o faraó. E ali Deus usou um legislador chamado Moisés, que foi lá e com um braço milagroso tirou aquela nação da escravidão. Então, em 1948, há um voto Minerva na ONU. Eu vou lembrar
e já tomei aqui minha limonada, mas vou brindar de novo. A um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele libertou o povo de Israel, fazendo com que eles voltassem para sua terra e pudesse reconquistar Israel. Era deles, desde o início do mundo. A terra pertencia a eles. E agora falando da questão do voto Minerva do Superior Tribunal Federal, o STF, essa lei que foi derrubado condenar alguém em segunda instância, por quê? Porque a lei não permite. Não é só pelo caso de Lula, não. É porque a lei, ela não permite. E se as coisas começarem a ser feitas fora da lei, nós vamos ter um tribunal de exceção. É o que a lei proíbe, não se pode ter tribunal de exceção. Não se pode criar tribunal de exceção. Quando você se cria um tribunal paralelo, você está dizendo, nós estamos vivendo numa nação, uma república de bananas, onde se faz o que quiser. Onde o presidente da república vai lá, pega uma ponto .40 e chega lá e dá tiro para cima e fica por isso mesmo. E ele prende quem ele quiser. Isso se torna um regime totalitário. Por causa de quê? Porque nós temos uma lei. Aqui primeiro, a base, a chamada pirâmide de Kelsen, a Constituição diz o seguinte: o artigo 50, o inciso 53 do desculpa. Tá aqui. Artigo 5º, inciso 58. Diz o seguinte: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, conceder habeas corpus sempre que houver abuso de poder de uma autoridade. É o que diz o artigo 5º, inciso 58 da Constituição. Agora, no Código de Processo Penal, que é esse que eu vou mostrar para você, nós temos que nos basear pela lei, senão o nosso estado se torna uma república de bananas. É esse aqui, ó. O Código Penal, não é o Código de Processo Penal, mas aqui é uma junção de Constituição, nessa coletânea, Constituição, Código de Trânsito, Código Civil e Código de Processo Penal e Código Penal. Mas existe um outro livro que quando eu estava cursando Direito, eu levava ele numa mochila, porque a gente não aguenta, que é o Vademecum, que contém toda a lei, toda.
Então, o Código de Processo Penal, no artigo 315, o artigo 313, inciso 3, diz o seguinte: se o réu só poderá ser condenado se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitado e julgado, ressalvado o disposto do parágrafo único do artigo 46 do Código Penal. Então, ele só pode ser condenado quando for transitado e julgado. Acontecer é conceder habeas corpus. E o que significa habeas corpus? No latim significa corpo livre. Se houve abuso de poder, a pessoa terá que ser imediatamente solto. É o que diz a lei. E ele só poderá ser preso se for transitado e julgado. O que é transitado e julgado? Dentro do Código Penal, do Código de Processo Penal e a Constituição, é quando não há mais recurso. Terminou todos os recursos de uma condenação, de um processo. É o último degrau, que a gente chama de duplo grau de jurisdição. É 1, 2, 3. Primeira instância, segunda e terceira instância. Por isso que diz segunda, porque existe a terceira. E não pode se condenar na primeira e nem na segunda, se houve um recurso. A não ser se o advogado não entrou com recurso. Mas se ele entrou com recurso, tem que haver uma imediatamente. No caso, inclusive, ele não pode ser mantido preso. Ele tem que ter habeas corpus, que pode ser feito até pelo próprio preso. Um advogado, um amigo, qualquer pessoa. Excelentíssimo senhor juiz da vara tal, quinta vara criminal do município tal, venho perante o senhor solicitar impetração de habeas corpus em favor do senhor fulano de tal, pois o mesmo se encontra preso em determinado lugar, para que ele possa responder ao processo em liberdade. E aí o juiz vai avaliar, porque há uma prisão provisória, se houve flagrante delito, uma prisão provisória, 5 dias. Essa prisão pode se tornar preventiva para 30 dias. Quando a pessoa ele é uma ameaça a outra pessoa, ele está ameaçando outra pessoa de matar, de fazer alguma coisa, ou ele está sendo ameaçado. Muitas vezes o juiz mantém ele preso porque ele está sendo ameaçado, para preservar a vida dele. Isso é preventiva. A provisória é 5 dias, a preventiva é 30, podendo ir para 60, 90. Não pode passar. Porque quem é que vai pagar para o réu que ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando um julgamento, que não saiu e já preso? E se depois ele foi inocente? O Estado vai pagar? Há um caso aí de um senador
que prendeu um camarada, ficou 6 anos preso. E aí depois descobriram que ele era inocente, mas ele saiu cego de um olho, o outro 20%, foi torturado, e agora o Estado tem que pagar uma pensão vitalícia para ele. E depois de 6 anos descobriram que o cara era inocente. E é um senador envolvido. Usou de abuso de poder para prender. Então, gente, a lei ela é uma escada. E é 1 degrau, 2, 3. Tem que ter paciência. Infelizmente, há uma sede de vingança no coração das pessoas que querem resolver na justiça. Fazerem a sua justiça. Mas aí, ó, então não procura a lei. Não procura a lei. Porque se juiz, se senador, se promotor, se delegado, se policial, se qualquer um for fora da lei, então ele é um fora da lei. Porque ele não está cumprindo a lei. É isso, gente, que tem que se entender. Superior Tribunal. Ah, mas vai beneficiar fulano. Ué, vai beneficiar? Quem mandou então condenar? Antes do tempo. Deixasse o processo seguir. Ah, mas o processo... Mas da segunda para a terceira instância pode demorar 3 anos. Ué, quem decide isso é o juiz. O juiz pode falar, ó, eu estou... o processo ficou aqui, chegou a esse ponto aqui, eu estou marcando audiência para daqui a 30 dias. A próxima. Tivemos instrução e julgamento e eu quero a próxima audiência para tal dia e o advogado entra com recurso logo. Eu dou 15, 20, 30, 40, 50, 100 dias para entrar com recurso. Mas sabe por causa de que não acontece, gente? É porque há uma morosidade no próprio Estado, em tudo. E aí querem resolver na justiça. Na própria justiça de vingança. Você vai no médico. Eu fui no médico ontem. Posto de saúde. Preciso para daqui 1 mês. E eu tive que acordar 5 horas da manhã e ir para o posto de saúde ficar na fila. Que já estava quase virando quarteirão. Uma mulher desmaiou ali. Morosidade. Demora. Demora para você arrumar um emprego. Demora para você receber seu tempo de casa. Demora para você receber sua aposentadoria. Tudo demora. Demora o Estado contratar juízes, promotores. Agora, sabe o que eles estão fazendo lá no Ministério Público? Eles não estão colocando mais os assessores dos promotores, estão colocando estagiário. E outra coisa que eu vou te falar, eu tive uma sentença em um processo que eu era réu, não, eu estava cobrando, de uma faculdade, que quando saiu a sentença,
aquela sentença eu ganhei, mas ela era tão confusa que eu falei, meu Deus, como um juiz, que mistureba que tinha naquela sentença, as pessoas que era homem, que eram citados naquela, ele falava a senhora fulano de tal, a senhora João falou isso, o senhor Maria, tudo errado. E no final a sentença, favorável a mim. Mas tudo digitado errado. Sabe por quê? Porque em muitos casos isso é seguro, gente. Quem dá a sentença é um estagiário. O juiz abarrotado de processos, 500 processos para julgar. Ele coloca um na mão do estagiário de direito e diz, ó, se vira aí. Talvez ele é estudante de direito, está fazendo a faculdade e está trabalhando ali. Se vira. Analisa o processo aí da sentença. Não foi nem o juiz só assinou. Você já imaginou você ser condenado, se você for condenado por um estagiário? Não foi nem o juiz? Então, deve-se seguir o devido caminho legal. E o Superior Tribunal Federal está certo. Não adianta gente de direita, de esquerda, de vanguarda, de retaguarda. Não adianta querer ficar com raiva. Sabe por quê? Porque amanhã a vítima pode ser você. Como o rapaz lá foi vítima. 6 anos na cadeia. Saiu cego, banguelo, com diabetes e preso 6 anos inocentemente. E hoje o Estado tem que pagar para ele uma indenização vitalícia. Um homem de 36, cerca de 40 anos. Agora você imaginou, quem fica 2 anos lá e depois é provar que ele é inocente, e aí ele sai, ah não, ele não era culpado. E aí quem vai pagar o tempo que ele ficou lá? Entendeu, gente? Se ele sair com vida dali. Então, Superior Tribunal de Justiça, o nome já diz justiça. Justo. A Bíblia ensina, isso não adianta um cristão querer ser contra isso, porque a Bíblia diz que quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, Jesus entendia de lei, e ele sabia que ela teria que ter passado por um julgamento. Ela teria que ser levada diante de um ancião. Ela teria que ser colocada diante de um grupo de sacerdotes. Chamasse testemunha e dissesse, ela foi pega assim, 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 assado. Cadê a pessoa que estava com ela? Teria que vir os dois. Mas vieram para complicar a vida de Jesus. Essa mulher tem que morrer. O que o Senhor diz? Ele diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Porque ele sabia que ela não tinha passado por um processo legal. Mas eles queriam fazer justiça com as próprias mãos e queriam envolver Jesus nisso. Queriam que Jesus se envolvesse nisso. Que Jesus estivesse envolvido numa situação que era uma injustiça.
E aí a mulher, ele pergunta, Jesus fica escrevendo na areia e depois ele chega e diz assim, cadê os seus acusadores? Ninguém está aqui, foi todo mundo embora. Depois que o Senhor falou. Aí ele diz, ninguém me condenou, ela disse. Ele disse, nem eu, porque Jesus podia. Porque estava ali o santo, o puro, mas ele não fez. Vai, não peques mais. Nem eu te condeno, vai, não peques mais. É lógico que eu não estou falando aqui de uma utopia jurídica. Estou falando de um caso na Bíblia. E é lógico que o mundo, o nosso país, de 200 milhões de brasileiros, não é a mesma coisa. Mas nós temos uma lei. E o Superior Tribunal de Justiça tem que ir seguir a lei. E a ministra Rosa Weber, da outra vez, ela disse o seguinte, se vocês querem que eu descumpra a Constituição, muda a Constituição. O Congresso vota e muda a Constituição. Agora, não vem me obrigar a descumprir a Constituição, não. Né, Fábio Enes? Não me obriga a descumprir a Constituição. Vocês querem mudar ela? Mude. Agora não pode rasgar que existe. Como o Eduardo, o filho lá do presidente, queria. Com cabe com soldado, nós vamos lá e vamos invadir o Supremo e vamos tirar todo mundo de lá. Vai lá agora. Vai com cabe com soldado. Vai, Eduardo. Com cabe com soldado e tira o Superior Tribunal? Sabe por causa de quê? Não vai, sabe por causa de quê que não vai? Porque a própria Polícia Civil e a própria Polícia Militar está insatisfeita com vocês. Porque vocês estão aumentando o salário dos altos escalões, estão deixando eles sem salários. Está querendo pipocar a greve de civil e de Polícia Civil e de Polícia Militar aí de novo. Enquanto o presidente se diverte, o Paulo Guedes se diverte com milhões e milhões e milhões, e a cada dia tirando do brasileiro, as tropas ficam aqui embaixo, sucateada. É o que eles falam. Nem eu estou falando não, você procura aí nas redes sociais, você vai ver. Eles estão sucateados. E o aumento de R$90 que ia ter para eles nunca chegou. E o trabalhador comum, parece que, não sei, não posso falar que é fake news, pode ser fake news, mas parece que vão ficar 2 anos congelado o salário. Tem mais aumento de salário para ninguém? Pelo contrário, estão tirando tudo da gente. E bobeada que um dia vai querer tomar até a casa do pobre. Quem tem, né? Que nem eu não tenho casa. Então, gente, brindes ao Superior Tribunal Federal, porque cumpriu a lei. Nada mais, nada menos. Para que se tenha lei, para que se tenha Constituição, para que tenha Código Penal, deve-se ter juízes idôneos que cumpram a lei. Pronto. Está cumprindo a lei. Ah, eu vou fazer isso. Ah, tal. Então, é lei? É, então tá. Então cumpra-se.
Então, gente, parabéns ao Supremo. E se tiver que soltar o Lula, que solte. Que solte. Porque aqui está dizendo o seguinte, que se mudasse, tem que ser revogada a prisão dele imediatamente. Está aqui. Está escrito. E aí, tem que revogar. E se a lei diz, ó, Lula livre. Não é o que o Bolsonaro faz. É o que, ó, liberdade. Se Deus quiser, eu vou voltar agora falando a questão de um projeto de escola militar que é uma utopia. Aqui está acontecendo aqui na Serra. Uma utopia. Paz.